Mais um paredão formado no Big Brother Brasil. Já comenta aqui quem você quer eliminar. Esse paredão vai ser bem acirrado. De um lado temos Arthur, Lumena e também o Projota, né? A situação vai ficar bem complicada ali, pelo menos para duas pessoas que eu acho que vai ser bem difícil uma delas continuar dentro da casa. E você já sabe que pessoas são essas aí? Comenta aí como que vai ser essa votação, que pessoa que vai sair do programa, quem você quer eliminar de todas as formas do Big Brother Brasil. Comenta aqui que eu quero saber. Antes do vídeo começar, peço que você deixe o joinha, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E bora que bora pro vídeo. Não teve jeito, chegou o domingão e com certeza o jogo deve prosseguir e sem dúvidas cada um deve fazer a sua escolha, ou seja, votar em alguém para poder determinar como que vai ser o rumo do jogo. Então o líder João, que venceu a prova do líder, optou em colocar o Projota direto ao paredão. Então foi a indicação do líder e também teve aquele Big Fone no qual escolheu já 3 pessoas direto ao paredão. Só que aí aconteceu também a votação ali da casa, né? Enfim, muitas coisas aconteceram e também mudaram outras situações. Inclusive, a pessoa indicada, que foi o Projota, pôde salvar uma pessoa que estava no paredão a partir do momento que tocou o Big Fone e alguém acabou indicando. Inclusive, o Projota acabou salvando o Fiuk. O Fiuk estava dormindo no ao vivo, né? Não entendeu muito bem. O Projota salvou ele... eu tô fora do paredão? Será que isso aconteceu? Isso que o pessoal... Acorda, Fiuk, você saiu do paredão, cara. Ele foi lá, deu um abraço no Projota e comemorou bastante, né? O Projota tava com cara de pastel lá porque não gostou nada disso, dessa indicação. Enfim, daí teve a votação. A Camila votou no Arthur, Juliette no Arthur, Lumena no Arthur, a Thaís no Arthur, a Poca votou na Sara, a Carla no Gilberto, o Arthur na Thaís, Vietobi no Arthur, Fiuk no Arthur, Caio votou na Camila, Gilberto na Poca, Rodolfo na Carla, Projota votou na Thaís, Sara na Poca e Projota salvou o Fiuk, como eu falei anteriormente. Fora isso, também tivemos a prova do bate e volta, né? Essa prova determinou bastante ali as coisas que iriam acontecer no decorrer do jogo, aliás, formação do paredão. Então nessa prova do bate e volta, quem jogou foi o Rodolfo, o Arthur e também a Lumena, né? Como o Projota ele foi indicado pelo líder, ele não teve essa oportunidade de tentar pelo menos participar dessa prova para poder conquistar uma certa vantagem essa que tiraria a pessoa do paredão. Então a prova do bate e volta consistiu em achar o pirulito premiado. Então quem escolhesse o pirulito correto antes dos participantes ali, né, dos seus concorrentes, conseguia vencer essa prova. E quem conseguiu tirar ali o pirulito sorteado, premiado, foi o Rodolfo. Então o Rodolfo se livrou do paredão e aí já temos a formação de paredão: Arthur, Lumena e também Projota. Creio que a briga vai ficar entre Projota e Lumena e vamos ver o que vai acontecer, né? O Projota estava bem aliado junto com o Arthur e a Lumena ali não estava nem muito conexa com os dois rapazes. Porém, como Lumena e Projota vêm sendo as pessoas que estão sendo os grandes vilões da edição. E você, já fez a sua escolha? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E o meu muito obrigado e até logo.